Ativos, né, os ativos, né, que são as ações, tá, ou ETF. Bom, vamos considerar aqui ETF de índice, né, ETF global, tá? Não é ETF específica, ou de petróleo, ou então ETF específica elétrica, tá? Então vamos tentar fazer uma comparação. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Bom, a grande parte dos papéis do índice, né, mesmo os papéis do índice no longo prazo, eles acabam saindo do índice. As empresas no longo prazo ou acabam quebrando, ou acabam perdendo participação, tá? São poucos os que efetivamente crescem. Então nós podemos, por exemplo, né, pegar o exemplo do Ibovespa. Você pegar, por exemplo, o Ibovespa, né, de 1968. Tinha algumas empresas lá. A Vale existia a Vale. Mas, por exemplo, tinha outras empresas lá. Tinha Mapping, por exemplo, ao longo do tempo do Ibovespa, teve o quê? Teve muitas empresas, teve as lojas americanas. Eu não lembro quantas são, mas são poucas que sobraram. A Vale sobrou, Itaú Banco sobrou, mas tem algumas que não tem mais. Então, ao longo da história, né, do Ibovespa, você teve, por exemplo, a empresa como Bamerindos, Mapping. Lembra do Mapping? A casa anglo-americana, né? Então, o que acontece no longo prazo? No longo prazo, as empresas vão saindo. Tá? Então, no longo prazo, você tem um portfólio, as empresas vão saindo. Porque vão quebrando, vão deixando de ter participação relevante. Mas o índice sempre fica. Então, o índice, ele é mais... Ele é mais resiliente. Então, se você fizer uma aposta, né, qual que é a chance do índice Bovespa ou da BOVA11 acabar daqui a 10 anos? Eu acho bem pequeno. Mas alguma dessas empresas que estão por aí, principalmente as hype, isso é uma grande chance de elas não existirem daqui a 10 anos. Agora, assim, mas poxa vida, o índice tem muita coisa ruim. Será que tem muita coisa ruim? Então vamos olhar aqui, né? Você fala assim, tá, o índice tem muita porcaria. Pode até ser que tenha muita porcaria. Só que essas porcarias vão perdendo a participação. Então, quando nós pensamos no longo prazo, o índice vai ficar e muitas ações vão sair. Então, aí acho que novamente a pergunta é, se você for apostar para um portfólio de 20 anos, é melhor você fazer no índice ou no ativo? Vamos pegar ativo bom. Pega, por exemplo, o Bradescão. O Bradescão, historicamente, foi um ativo bom. Paga dividendo, é uma empresa bem administrada, tá? Tem vamos dizer assim, a simpatia dos investidores, tá? Muita gente que tem o Bradesco, quando você pergunta, e aí, como é que está a sua relação com o CDI? Eu nem olho isso, eu confio na empresa, essa empresa paga dividendo. A mesma coisa com muita gente que investe na Ambev. Se você pegar a Ambev, em nenhum momento da história, tá? Desde que ele fez o IPO, se juntou lá com a Antártica, Brahma, de lá para cá, ele teve o IPO, sei lá, nos R$18, agora está 13. E em nenhum momento da história, né, pega 16, multiplica por 6%, que é a poupança, dá R$1. Acho que em nenhum momento a Ambev pagou mais do que R$1 por ano de dividendo. Entretanto, ele tem a simpatia das pessoas, né? A maioria dos investidores